Que a paz do Senhor esteja com você. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que a mão bondosa do Senhor esteja sobre toda a face da terra. Que Deus venha nos abençoar nesta manhã. Venha nos cobrir com a proteção dele. E venha abençoar todas as mães. Hoje é o Dia das Mães. E nós queremos consagrar todas as mães nas mãos do Senhor, para que Deus dê a estas mulheres, a todos nós, eu já sou até avó, que Deus nos dê discernimento para sabermos lidar com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com as nossas sobrinhas, com as pessoas que Deus coloca diante de nós para sermos mães espirituais. Deus quer, muitas vezes Deus nos usa para sermos mães espirituais. Aquela que tem o amor de Deus sobre a vida das pessoas, que olha para outra pessoa com o amor de mãe, que é o amor mais parecido, que chega mais perto, que se aproxima mais do amor de Deus por nós. O amor de Deus é perfeito. O nosso amor de mãe é imperfeito, porque todos nós não temos a perfeição de Deus. Reconhecemos que temos falhas como mães. Muitas vezes falhamos, até como mãe espiritual. Deixamos de dar aquele suporte necessário para aquela pessoa que nos adotou como mães, como mãe espiritual. Às vezes as pessoas nos têm como mãe espiritual. E nós devemos honrar esta patente que esta pessoa colocou em nós. Então, às vezes, como mãe espiritual, falhamos também. E nós que somos mães biológicas, também devemos ser mães espirituais para os nossos filhos. Nós devemos isto a Deus. Nós devemos isto, esta fidelidade, deste cargo tão importante que Deus nos deu, de sermos mães, ou biológicas, ou espirituais. Lembrando que a biológica também deve ser mãe espiritual. Devemos ter o trabalho de educar. Porque é muito fácil pegar um celular e colocar nas mãos de um filho, de uma filha, um joguinho e deixar que eles se virem. É muito fácil, mas tem um preço caríssimo depois. Por isso que nós devemos ter o trabalho, o empenho de educá-los no caminho da verdade, sem deixar que o mundo os trague, porque o mundo quer tragar os nossos filhos. O mundo quer tragar para a morte eterna os nossos filhos, com ideologias satânicas, com mensagens subliminares. A mensagem parece tão bonitinha, tem tanto desenho bonitinho, com mensagens terríveis, desviando a mente da criança para a mentira, para a magia, para o homossexualismo. Tudo que Deus condena fica levando de forma bem disfarçada. E outros desenhos de forma descarada. Descarada mesmo. Dizendo isso mesmo, eu quero que você aprenda a matar, a se prostituir, a fazer tudo contrário à vontade de Deus. Tem desenho assim também. Mas se você ensinar de pequeno, com a Bíblia infantil, e depois quando o filho vai crescendo, vai começando a ter entendimento,
você ensinar com a palavra de Deus, a palavra que não volta vazia, a palavra que não pode ser modificada, a verdade. É bom ensinar a verdade aos nossos filhos, mães. Devemos ensinar a verdade aos nossos filhos. E dá trabalho ensinar a verdade. Porque é um trabalheiro grande, o mundo mentindo e você tendo que dizer que aquilo é mentira. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível em Deus. Se você estiver firmada na rocha, mãe, você vai ter forças sim. Você vai poder sim ensinar os seus filhos o caminho em que devem andar. Para que quando eles venham a crescer, eles não se desviem do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus disse, tem que passar pela cruz. Aí o mundo mente. O mundo mente. O mundo diz que é Papai Noel que dá o presente. Não diz que é o Papai do céu que deu o presente. Que foi o seu próprio filho, para pagar o preço dos nossos pecados, para que uma vez o pecado arrependido foi perdoado, Jesus diz, pronto, me dê o seu pecado, porque o meu sangue lava o seu pecado. Aí você tem a vida eterna. Vocês querem um presente melhor do que este? A vida eterna. E uma vida plena aqui na terra. Antes de ir para a vida eterna, aqui já começa o reino de Deus. Quando você entende de ensinar aos seus filhos o verdadeiro sentido do Natal, do dia de Natal. A comemoração do Natal. Está comemorando o quê? Trocas de presentes? Farras e brincadeiras? Não. Brinquedos? Pode ter brinquedos. Você dá o brinquedo a seu filho e diz, eu estou lembrando a você, entregando esse brinquedo, meu filho, para você, que o Papai do Céu nos entregou o filho dele de presente para nós. E agora eu estou presenteando você com esse brinquedo. Não existe Papai Noel, existe um papai 1000 vezes melhor que o Papai Noel. É o Papai do Céu, que nos presenteou com a vida eterna através do seu filho. Nós temos obrigação de falar a verdade para os nossos filhos. A verdade. Aí quando ele vier dizendo que o colega já comprou a fantasia do Halloween, aí você vai explicar para ele que a festa do Halloween é uma festa satânica, demoníaca, em que estão ali fazendo uma verdadeira homenagem a Satanás, aos bruxos, aos feiticeiros, a tudo aquilo que o Pai abomina. É abominação. Então, a festa do Halloween é abominação. E nós temos obrigação. Você, mãe, tem obrigação, mesmo que o seu pai, que o seu esposo, o pai da criança esteja cego, não vá discutir na frente da criança. Você chama o pai desavisado e você mostra em Deuteronômio, capítulo 18, que tudo que é ligado à feitiçaria, à bruxaria, é abominação para Deus. E que não se brinca com abominação. E que não se traveste o nosso filho de abominações. Porque é pecado. Aí você explica ao papai que não está entendendo, lê para ele, mamãe, e depois vai até a sua criança e ensina o caminho que deve andar.
Você vai dizer, você é um felizardo, que nós não compramos fantasias de bruxos, nem de monstros, nem de morte, nem de demônios. Nós não estamos brincando com morte e não concordamos com isso. Pais, mães, tenham consciência disso. Hoje é o Dia das Mães. É muita responsabilidade ser mãe. Não é deixar só que o pai desavisado compre a fantasia. É para rasgar a fantasia. É para você, como mãe, você tem o direito de não permitir que sua filha ou seu filho se vista com roupas demoníacas. Você tem o direito como mãe. Você não admite. É obrigação nossa. É muito fácil deixar para lá. Mas o seu filho vai cobrar de você futuramente. O seu filho vai cobrar de você. Vai dizer, peraí, mas você me ensinou o errado. É um preço muito alto. É uma responsabilidade enorme ser mãe. E principalmente nestes dias. Nunca foi fácil ser mãe. Nunca foi fácil ser mãe. Mas é muito precioso para Deus a missão de mãe. Mãe biológica, mãe espiritual. Mas tem que falar a verdade para os filhos. E aqui, o Senhor Jesus fala um pouco sobre o amor. O bom samaritano. E eis que certo homem, está em Lucas, capítulo 10, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 10. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Como que você pode amar alguém que você não entende ele, não conhece? E você só vai conhecer se você ler as Escrituras Sagradas. Ela vai te apresentar quem é este digno de todo amor, de toda adoração, com todo o nosso entendimento e com toda a força do nosso ser. E ele prossegue: e ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhes disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Olha que coisa interessante. Cumpra com isto e você viverá. Porque você amando a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e você amando o seu próximo como você ama você mesmo, você viverá. Faça isto e você viverá. Ele disse em Lucas. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre o amor. O amor é o dom supremo. Amor é dom e é o dom supremo. O Senhor nos deu muitos dons, mas o maior de todos é o amor. Com o amor, você vai conseguir
cumprir com todos os mandamentos da lei de Deus. E ele disse, Paulo disse, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É frágil. É tudo frágil se não tiver amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adianta. Não são as obras estéreis, sem o conhecimento da verdade, que vai nos salvar. Nós podemos fazer grandes coisas, doar muito dinheiro que tenha sobrando, fazer isso, fazer aquilo, dar até o que não está sobrando. Mas se não for com o amor, não vale de nada. Se você não estiver fazendo por amor, não vale. Não chega diante de Deus como um galardão. Porque você está fazendo sem o sentido certo. Você está fazendo uma coisa, uma boa obra, mas sem o amor, que é o fundamental. Então é inútil esse seu ato. Ele pode até alimentar aquela pessoa que está com fome, tudo bem. Mas ele não traz nenhum galardão. Aquela fome que Jesus pergunta, tive fome e me desse de comer, é quando você está dando de verdade. Você não está simplesmente fazendo aquilo para descontar no imposto de renda, isentá-lo em alguma coisa, ou para que os homens vejam e aplaudam você, ou como você é bonzinho. De nada adianta isso. Tem que ser com o amor. E ele continua. O amor, aí ele vai explicar sobre o amor. O amor é paciente e bondoso. O amor, ele não arde em ciúmes. Não. Tem gente que diz que por amor fulano matou. Não. Foi por egoísmo. Ele queria que aquela pessoa ficasse com ele, mesmo contra a vontade da pessoa. Isso não é amor. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece. Você não fica com vaidade. Não, você quer o melhor para o outro. Aí sua vaidade fica no segundo plano. Quando você ama de verdade, você quer que aquela outra pessoa, o seu próximo, esteja melhor que você, numa situação melhor do que a sua, ou igual à sua. Então não tem vaidade. O amor não é orgulhoso. Não. Não é, porque não é egoísta. O amor não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Porque quando você diz eu amo fulano, mas você só quer para sua satisfação, você está buscando os seus interesses e não daquela pessoa que você diz que ama. Olha como é interessante. O amor não se irrita, nem se ressente do mal. Mesmo que aquela pessoa faça o mal a você, você não fica ressentido para sempre. Você pode sofrer na hora, chorar, dizer para a pessoa, você me magoou, não era para você ter feito isso. Mas não fica com aquele ressentimento guardado. Não. O amor, ele elimina ressentimento. Aquela coisa que fica no coração da pessoa fazendo mal à pessoa. Não. Não, não. Ele nem se irrita, o amor, e nem se ressente do mal. O amor
O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós estamos com sede da verdade. Quando nós procuramos ouvir o noticiário para nos atualizarmos, está cheio de mentiras. Está cheio de notícias deturpadas, maliciosas, distorcidas, cheio de mentiras. E toda mentira conduz à injustiça. Por isso que ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É assim o amor. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Paixão acaba. Paixão é fogo de palha. Mas o amor, ele jamais acaba. Jamais, jamais. Porque quando você ama, você quer a felicidade da outra pessoa. Você não está querendo a sua felicidade, é a dela. A felicidade dela faz você feliz. Entendeu? O amor jamais acaba. Havendo profecias, elas desaparecerão. Nós não sabemos. Havendo línguas, pessoa falando em línguas dos anjos, cessarão. Aquela pessoa que fala línguas aqui na terra, um dia vai para a glória. E aqui vai deixar de falar línguas. Vai deixar de profetizar. Vai para a glória. Havendo ciência, passará. Nós conhecemos tanta coisa. Temos ciência de tantas coisas. O conhecimento, a tecnologia cada dia mais avançada. Mas sem amor, ela não é nada. Porque pode ter toda a tecnologia do mundo. Um dia cessa. Um dia ela não vai ter utilidade nenhuma. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu ficava preocupada. Meu Deus, esse conhecimento eu tenho que saber, eu tenho que saber. Tudo bem, é bom conhecer. A ciência é boa. É bom você conhecer as coisas. Mas você tem que entender uma coisa. Ela chega a um ponto na sua vida que ela é inútil. Às vezes ela até atrapalha. Acredita? Mas o amor jamais atrapalha. Ele não acaba jamais. Então ele disse, a ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. Por mais que a gente pense que fulano sabe de tudo, de jeito nenhum. E nestes últimos tempos, com a pandemia, nós descobrimos que a ciência não sabia de nada ainda. O que eu mais ouço dos cientistas e dos médicos é que eles respondem, ainda não sei. Não, eu não posso responder isso. Eu não tenho segurança de responder isso, porque eu ainda não sei sobre isso. Porque a ciência nossa daqui da Terra é muito limitadazinha. É bem pequenininha. Tem gente besta que porque sabe de muita coisa e agora tá doidinho, aperreado, porque descobriu uma coisa. Que não sabe de tudo. Porque senão já tinha resolvido o problema da pandemia. Que só quem está resolvendo é Deus. Viu? É Deus mesmo. Mas ele resolve mesmo, ainda bem. Graças a Deus. Que é certeza absoluta que ele resolve. Está resolvendo, viu? Tem um monte de gente que estava cega que agora está vendo as coisas. Tinha um monte de gente que só olhava para o seu umbigo, está olhando para o céu agora. Eu sou uma delas. E eu pensava que estava olhando para o meu próximo, que estava fazendo, dando migalhas ao Senhor, pensando que estava fazendo alguma coisa. Então, essa pandemia tem nos ensinado, mas nós temos ainda tanta coisa que aprender. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que vá nos ensinando com a mão bondosa dele sobre nós, para que nós não venhamos a sucumbir com a grandeza de Deus. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta.
Muitas vezes nós falamos e nem entendemos o que estamos falando. Quando o Espírito do Senhor me revelou em 2019 que ele ia recolher alguns milhares, eu fiquei com uma interrogação enorme na minha frente. Eu não entendia nada, porque a profecia ela é incompleta. Quando ela se cumpre, aí você entende. Aí foi que eu entendi. No outro ano foi que eu vim entender e vim entender alguma coisa. Quando meu esposo falou, disse, olha, eu ouvi falar que tem um vírus que está matando um monte de gente na China. Aí eu fui orar depressa para o Senhor repreender esse vírus. Deixa que o Senhor disse que não era para orar assim. Era para orar por toda a terra. E eu não sabia quando o Senhor falou, olha como a profecia é incompleta, que era para orar por toda a terra, porque toda a terra ia sofrer com este vírus. Entendeu? Então, até a profecia, muitas vezes eu chego e fico preocupada. Quando Deus me revela uma coisa, ele revelou o fim da pandemia. Ele revelou um dia desse. Quando eu abri os olhos, estava ali na parede do meu quarto, na minha frente, onde eu estava deitada, tipo era como uma asazinha. Era pequenininha, brilhosa. E eu disse, Senhor, o que isso significa? Fim, pandemia. O fim da pandemia. Mas eu tô vendo ainda hoje que tem gente internado. Eu tô sabendo que a pandemia para o mundo ainda não terminou. Mas a profecia, o Senhor já disse que vai acabar. Mas é no tempo dele. A profecia, ela é incompleta. A gente só sabe que vai acabar. Agora eu sei. Estão falando em terceira onda? Não existe terceira onda. Só se for do Espírito Santo chegando na terra e avivando a sua igreja. Aí pode ser. Aí ela não vai ser terceira onda, não. Ela vai ser poder de Deus manifesto na terra. Aí não tem vírus que aguente. Porque o poder de Deus está sobre a terra e sobre toda a humanidade. Os que creem e os que não creem estão debaixo da potente mão de Deus. Ainda bem que ela é bondosa, a mão dele. Não é só poderosa, ela é bondosa também. Então já estão querendo ameaçar uma terceira onda, não é? Mas o Senhor me revelou fim da pandemia. Então eu creio no meu Deus. E eu sei que vai acabar. Tem gente dizendo que vão passar o resto da vida agora tomando vacina para isso e botando máscara. Mentira! É maldição, isso está repreendido no nome de Jesus. Porque Jesus Cristo morreu por nós. E o Espírito Santo que veio para a terra, que habita na terra e habita dentro de todo aquele que nele crê, disse fim da pandemia. Então vai acabar sim! Nós não vamos ficar agora nessa opressão pro resto da vida. Não! A opressão foi porque nós merecemos. Por isso que nós passamos pela opressão. Porque precisamos do puxão de orelha do Senhor. Quem disse que é o homem que está no controle deste vírus? Quem disse? Foram usados por Deus até os ambiciosos que providenciaram o vírus e a vacina para ficarem riquíssimos, para dominarem o mundo. Oi, doido, dominando o mundo. Mas deixa que eles não passavam simplesmente de instrumentos nas mãos de Deus para nos salvar. Eles não estão com o controle e o dinheiro todinho que eles estão ganhando, não vão ficar com eles, não. Vai ter uma reviravolta tão grande. Vai ter tanta gente desmoralizada. Vai cair tanta gente igual a fruto maduro. Esses que estão no poder, querendo o mal das pessoas. Eles vão ser destituídos por Deus. Vão ficar pedindo perdão a Deus, ajoelhados, pedindo perdão a Deus, misericórdia de Deus. E nós devemos orar por eles, para que Deus os perdoe. Jó orou pelos amigos que estavam acusando ele. Jó orou, intercedeu e Deus ouviu a oração de Jó e não castigou os amigos de Jó.
que o amor de Deus os constranja esse povo que está fazendo mal, para que eles sejam salvos, sejam libertos e parem de nos oprimir. A mão de Deus está sobre a terra e a opressão tem fim, tem data marcada para acabar. Nós estamos passando pela opressão, mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, está pondo um fim a tudo isto, a toda esta opressão. Aí ele diz: mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O mal será aniquilado. E aqueles que estão sendo instrumentos de Satanás, que estão oprimindo as pessoas, poderão ser salvos. Mas o mal que está neles será aniquilado. Eles vão perder a capacidade de fazer o mal. Eles vão perder o poder de fazer o mal. Entendeu? Porque o mal vai sair no nome de Jesus, o Cristo. Aí ele diz: quando eu era menino, Paulo disse, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Chega de meninice, gente. Agora nós temos que entender isso. É chegada a hora do arrependimento de pecado. Chega de brincar com a morte. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. E depois veremos face a face o Senhor. Agora meu conhecimento é incompleto, Paulo disse. Depois conhecerei como também sou conhecido. Ele diz, assim como eu não estou vendo direito, ele viu bem pouquinho. Quando ele viu a luz, ele caiu do cavalo e foi transformado de perseguidor dos cristãos a perseguido. Porque entregou a vida dele ao Senhor. E ele conhecia um pouquinho do Senhor. Mas ele disse que quando o Senhor ficar face a face com ele, ele disse, eu também conhecerei ele, e ele, como também sou conhecido. Ou seja, nós somos conhecidos do Senhor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Pasme. Você pensa que se conhece, né? Pois nós não nos conhecemos completamente.